Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, continuando o nosso módulo auxiliar administrativo 1, a terceira aula desse módulo. Então, é aplicando as rotinas. Na aula passada nós vimos sobre a organizando as rotinas e agora nós vamos ver sobre aplicando as rotinas. A Cooper entende que a utilização adequada dos espaços e recursos interfere na gestão das atividades e na boa administração do tempo. Foi assim que os aprendizes perceberam porque, logo que chegaram à cooperativa, para iniciar a formação prática, o monitor começou a falar de rotinas. Afinal, são elas que determinam os procedimentos padrão para garantir a execução eficaz de todas as atividades necessárias à elaboração do planejamento estratégico. Ou seja, todas as rotinas que tem, então além de organizar, tem que aplicá-las, ou seja, colocar na prática. Então, elas fazem parte do planejamento estratégico. Então, para vocês como jovem, quando estão na empresa, ou seja, nas cooperativas onde vocês estão inseridos, não é diferente. Nós também sabemos da importância de todos os conhecimentos que fazem parte da gestão de uma cooperativa. Mas chegou a hora de priorizar as atividades essenciais à formação de auxiliares administrativos. Ou seja, a função de vocês nas empresas, ou seja, nas cooperativas, é de auxiliar administrativo. Essas atividades também demandam aplicação de rotinas e se orientam pelos mesmos princípios estudados nos 5 sensos. Então, aplicando aquilo que nós estávamos falando dos 5 sensos na aula anterior. Quando falamos de rotinas ou práticas administrativas, estamos nos referindo a diversas formas que podem assumir os documentos das áreas funcionais. Portanto, entendemos que documento administrativo é aquele produzido, ou seja, recebido pela cooperativa, na execução das atividades administrativas ou de apoio especializado. Vejam a seguir as rotinas aplicadas à tramitação dos documentos administrativos. Tramitar, seguir os trâmites, seguir um caminho, ou seja, seguir um processo. Um processo que é com esses documentos administrativos, né? A rotina 1. Recebimento e conferência. Receber a correspondência e verificar se o documento pertence ao setor onde foi entregue. Então, é uma das rotinas que o auxiliar administrativo, ou seja, o jovem aprendiz tem que aplicar nas suas rotinas. Em caso afirmativo, abrir a correspondência de caráter ostensivo a que pode ser aberta e conferir se existem outros documentos afins. Então, você também tem que saber se você pode abrir aquela correspondência que chegou no setor onde você está inserido. Se ela puder ser aberta, você vai abrir e conferir, né, os documentos, se são todos daquele setor onde você está. Os que não for daquele setor tem que passar para o setor responsável. Esse procedimento supõe uma triagem e uma classificação. A rotina 2. A separação e a classificação. Trata-se de uma tarefa intelectual
que exige a interpretação do documento para análise e posterior separação por assunto e destino. Do que se trata, a quem interessa, essas são as perguntas feitas para classificar o documento, identificar o destinatário e encaminhar ou expedi-lo ao destino correto. Então, essa é a função, é a rotina 2, aplicando a rotina 2, a separação e a classificação dos documentos recebidos. A rotina 3, expedição ou saída. Uma vez classificados os documentos, quando o assunto é destinatário, eles são distribuídos, encaminhados aos setores ou anexados a processos em andamento ou já arquivados. Observem o fluxograma abaixo e identifiquem a sequência de procedimentos que sintetiza a tramitação de um documento administrativo na Cooper. Então, o que nós acabamos de falar, lá, o recebimento e a conferência, a análise do documento, a classificação. Aí depois vem a expedição. Então, esse é o fluxograma que é feito aplicando a rotina, aplicando as rotinas do auxiliar administrativo, ou seja, de vocês como jovem aprendiz. Vocês acabaram de fazer a leitura de um fluxograma, ou flowchart, ferramenta que mostra o passo a passo de um processo de trabalho, e informa visualmente as tarefas que devem ser realizadas e em que ordem. Então, esse fluxograma mostra as tarefas que vocês estão fazendo e de que forma tem que ser organizada. A aplicação do fluxograma favorece a esquematização das ações, que fazem parte de uma tarefa e que não devem deixar de ser executadas. O fluxograma. Desenho que tem como finalidade representar os processos ou fluxos de materiais e operações, diagramação lógica ou de fluxo. Em geral, todos os departamentos e setores conhecem os principais passos para a execução das diferentes atividades, conquista da gestão participativa da Cooper e da política de treinamento, que sempre dá subsídios teóricos antes de implantar qualquer procedimento. Ou seja, a gestão dá todo esse suporte para o auxiliar administrativo, ou seja, para o jovem, nessa implantação desse procedimento. Como nós falamos lá do 5S, que é a gestão ou liderança da suporte, aplicando as rotinas também eles dão suporte. Isso poderia ser útil aos aprendizes, pois poderiam contar com a ajuda de colegas mais experientes. Ou seja, além de vocês poderem contar com gestores, também de colegas mais experientes, ou seja, que estão mais tempo que vocês na função de auxiliar administrativo. Como utilizar bem o fluxograma? O fluxograma sempre possui um início, um sentido de leitura, ou fluxo e um fim. Na construção de qualquer fluxograma, são usados alguns símbolos básicos, embora eles possam variar. Vejamos algumas definições. Então, agora nós vamos ver como utilizar bem esse fluxograma, Nós já mostramos um exemplo, então nós vamos mostrar como utilizar bem esse fluxograma lá na nossa função de auxiliar administrativo.